Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Nessa noite nós vamos destacar essa primeira sentença especialmente. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, muito obrigado por essa noite de celebração, onde podemos nos prostrar diante do Rei Jesus, adorá-lo com as nossas vozes, com o nosso vigor, com os nossos corpos, com a nossa mente e o nosso coração, sabendo que nós fomos libertos do império das trevas. O Senhor nos colocou no seu aprisco, nos amou, e nós somos chamados agora a te servir, a avançar, a pregar a sua palavra. E como igreja nós queremos fazer isso, Senhor, todos juntos. Queremos, ó Deus, que o Senhor coloque esse amor tão grande no nosso coração, especialmente hoje em que celebramos essa ordenação ao ministério do irmão Jair. Que o Senhor coloque o seu cuidado, coloque o seu amor, esse amor que o Senhor tem pelas suas ovelhas, coloque também cada vez mais crescente na vida dele. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Na página da nossa igreja nós recebemos uma mensagem de uma mãe lá de Recife. Ela pediu uma ajuda porque o seu filho estava preso lá na nossa cidade. E naquela mensagem um pouco confusa, um pouco conturbada, hoje em dia a gente não sabe muito bem quem é quem. Mas eu peguei o contato dela e chamei ela no privado. E a gente começou a conversar. Ela então me mandou ali o processo, o que estava acontecendo com aquele rapaz. Eu pensei que pudesse ser algo mais simples, entre aspas, né? Nunca é simples, mas talvez pudesse ser um tráfico de drogas, alguma coisa assim. Mas quando eu peguei aquele relatório, ali eu vi que estava escrito homicídio simples. Procurei um amigo meu, policial civil. Disse a ele, por favor, me ajuda aqui, vê esse caso para mim, vê se você consegue alguma informação do que aconteceu. E logo ele me retornou dizendo, eu estava nesse plantão. Esse rapaz, ele numa briga, foi pegar uma Marmitex, o pessoal começou a zoar com a cara dele. Então, o cara estava com uma pedra, ele conseguiu uma faca, e ele esfaqueou 2 vezes a pessoa com quem ele brigou. Uma ferida no tórax, na região do pulmão, e ele quase veio a óbito. E esse rapaz agora que sofreu os ferimentos está internado. Está internado em estado grave. E então nessa semana nós estamos nesse contato com essa mãe, ajudando ela no seu desespero. E o policial mesmo disse, né, nas tentativas dela de contato, nas tentativas de argumentação, nas tentativas de defender e justificar o seu filho, aquele policial reconheceu e disse assim, olha, mãe é mãe. Não tem jeito, né? Mesmo sem toda razão, mas o coração de mãe é um coração diferente. E aquilo me lembrou de que o ministério pastoral, ele enfrenta realmente questões totalmente diferentes de qualquer outra profissão, qualquer outra função que você possa imaginar. Um pastor, ele pode receber os pedidos mais diversos possíveis, como ajudar alguém que nem conhece, de uma cidade e uma pessoa e uma igreja, um bairro que nunca viu, e ainda assim ter de prestar um auxílio paternal a uma pessoa, ter de ir a uma delegacia às 2 horas da manhã para resolver conflitos familiares, ter que dialogar muitas vezes com juízes, com médicos, com policiais, amparar famílias enlutadas. O pastor é essa figura que se apresenta nos momentos de crise e que, como eu ouvi ontem, já tinha ouvido anteriormente, mas ouvi também ontem, é aquele que, como Jair, se expõe a situações de pragas, epidemias, pandemias,
coloca a sua saúde em risco para que possa pegar uma ovelhinha, né, seu Antônio? E levar essa ovelha a salvo para casa. Isso retrata muito bem o que é o ministério pastoral. Os desafios. Você pode ter certeza que ninguém vai entrar nessa se não for verdadeiramente chamado por Deus. Pode até entrar por outras motivações, por ganância, por status. Não sei qual, mas alguns acham que há algum status nisso. Por motivos carnais. Mas eles não vão perseverar nesse caminho porque é de fato um caminho árduo. É um caminho em que nós somos chamados pela palavra de Deus a fazer o que esse texto está falando, de que os presbíteros que governam bem, eles devem liderar a igreja de Cristo, e tantos outros textos vão nos ensinar como nós devemos fazer isso, e nós começamos então a nos lembrar de que as ovelhas das quais nós cuidamos, as almas das quais nós nos dedicamos, as pessoas às quais nós pregamos, as pessoas que nós amparamos no aconselhamento bíblico, as vidas que nós visitamos, não são nossas, mas são do Supremo e do Bom Pastor Jesus Cristo. O que aumenta a nossa responsabilidade em muito. Eu não sei se você já pegou alguma coisa muito importante emprestada, mas eu tenho um certo incômodo em pegar coisas emprestadas. Por exemplo, um carro. Se eu tenho que pegar um carro emprestado, eu faço logo uma pergunta. Qual é? Tem seguro? Porque se eu bater esse veículo, que às vezes custa sei lá quanto, 100 mil reais, que hoje qualquer coisa custa 100 mil, não é assim? 100 e tantos mil reais, o que é que eu vou fazer? Como eu vou consertar? Nós ficamos preocupados. E de algum modo, Jesus Cristo nos confiou algo muito precioso, que são as suas ovelhas. E os pastores então cuidam não propriamente daquilo que é seu, mas daquilo que é de Cristo Jesus. Eu quero olhar para você em duas partes nesse texto, e ver essa sentença que nós começamos aqui no capítulo 5, versículo 17. Olharmos para essa primeira sentença e entendermos o que ela significa, e depois para a segunda parte dela. E a primeira parte dela é exatamente essa que está destacada aí: os presbíteros que governam bem. Essa palavra pode estar aí na sua tradução bíblica como os presbíteros que administram, os presbíteros que lideram. O que é exatamente o que o texto quer dizer? O que são esses presbíteros que lideram? O que é esse liderar? Liderar, conforme a própria Escritura, tem alguns significados. Supervisionar é a essência da palavra bispo, que algumas vezes aparece no Novo Testamento. O bispo é um supervisor. É aquele que acompanha, que supervisiona, que superintende os trabalhos ou as pessoas. Esse liderar também, conforme a Escritura, vai implicar em cuidar. É o sentido daquilo que Atos capítulo 20 e 28 vai dizer: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o próprio sangue. Então esse liderar, com certeza dentro dele também está esse verbo tão importante, que é cuidar. Há uma terceira característica dessa liderança, desse governo que o presbítero exerce, que é administrar. Uma quarta característica é guiar, e nós poderíamos resumir todas essas no verbo pastorear. Portanto, quando nós olhamos para essa sentença, os presbíteros que governam bem, essa liderança tem todas essas características, todos esses atributos contidos dentro dele. Governar é supervisionar, é cuidar, é administrar, mas também é guiar o rebanho de Cristo Jesus. A tarefa de zelar pelo rebanho de Cristo é uma tarefa nada fácil, como nós estávamos dizendo. É uma responsabilidade imensa. É um fardo pesadíssimo.
Não tenha dúvidas de todo pastor que verdadeiramente é chamado por Deus, ele logo é tomado por uma alegria, mas também por um senso de responsabilidade muito grande. Porque ele sabe quem o está chamando e ele sabe a obra que está diante dele. Algumas pessoas, inclusive, podem se perguntar: o que de fato um pastor faz? Aqui nós vamos intercambiar esses termos, pastor, presbítero, bispo, como na Escritura. Apesar de que, como esse próprio texto vai nos implicar, de que pastores ou presbíteros possuem características e desempenham ministérios ligeiramente diferentes uns dos outros. Você vê ali os que governam bem, e uma segunda parte dizendo especialmente os que se afadigam no ministério da palavra e do ensino. Mas, o que um pastor faz? A gente pode reunir algumas dessas atividades pastorais, e talvez você que esteja se perguntando hoje, o que o Jair tem para fazer? O que o pastor Neto tem para fazer? O que o pastor Vitor tem para fazer? A gente poderia pensar em algumas dessas características. Por exemplo, manter a sua comunhão com Deus em dia, algo que é essencial para a vida do pastor. Tempo em oração, tempo em leitura da palavra, tempo em jejum, tempo em boas obras, no sentido de desenvolver a sua piedade, a sua devoção diante do Senhor. Um pastor deve desenvolver tempo, dar tempo para estudar as Escrituras. Ele dedica o seu tempo para pregações e estudos. Se você já teve que se preparar minimamente para ministrar algum estudo, alguma pregação publicamente, você sabe o trabalho que isso dá. Lembro-me de uma ocasião em que perguntaram ao John Stott, e ele estava exatamente falando a respeito disso. Falando do tempo que ele gastava para preparar os sermões. E ele disse que ele gastava 30 horas semanais na preparação da sua pregação de domingo. Inglês, uma cultura bem diferente da nossa, nas suas atividades ministeriais. Um brasileiro que estava na plateia chegou nele e disse assim: doutor, tem um problema. Lá no Brasil nós temos culto de quarta-feira ou de quinta-feira, temos às vezes uma reunião de oração na sexta, domingo de manhã escola bíblica dominical, domingo à noite temos um culto de adoração com a família, quando não, no sábado nós temos atividades para os jovens, para as mulheres e para os homens, e algumas igrejas nossas têm semana de oração, onde todos os dias de segunda a sexta-feira o povo está lá orando, e o senhor falou que o senhor gasta 30 horas para preparar um sermão. O que eu vou fazer com isso tudo? Meu filho, prepare-se bem para o domingo e o resto você vai aí como dá, né? Foi mais ou menos isso que o John Stott falou. Há um grande empenho, gasta-se muitas horas na preparação do alimento público, do alimento para a igreja, para que a igreja se alimente, seja nutrida espiritualmente. É nisso que o pastor se afadiga. Também em aconselhamento bíblico, em resolução de conflitos, em liturgia do culto, preparando, pensando, organizando, estudando, implementando a visão ministerial da igreja, cuidando e dirigindo outros obreiros, treinando outros obreiros, diáconos, líderes da igreja, supervisionando o departamento infantil, o departamento de mulheres, de jovens, adolescentes, homens. Estudos, como nós dissemos, visitações, socorro aos doentes e enlutados, evangelismo pessoal, desenvolvimento de líderes, em treinamentos, em pequenos grupos, em discipulado. A supervisão das uniões da igreja, homens, mulheres, jovens. Tem mais um pouco? A supervisão de pequenos grupos, aulas de escola bíblica dominical, aqui tem algo semelhante, né? Desenvolvendo novos projetos, cavando novas oportunidades, pensando, programando, organizando eventos. É retiro, é prega a palavra, que parece tão simples, né? Mas quem está envolvido, né? Ontem o pastor Neto estava me dizendo assim: o próximo é o Vitor que vai estar à frente. Eu falei: então você vai sentar agora para estudar, né? Porque ele fica assim, né? Vai de um lado para o outro. E tem que se preocupar com a comida, com o hotel, com a logística
dos professores, de alunos que vão faltar, vem, não vem, ajudas, enfim. Pensar, programar e organizar eventos, participar de reuniões denominacionais, de assembleias, de retiros, de reuniões de pastores, de congressos, desenvolver e preparar-se melhor para o ministério através de congressos, conferências, cursos, um mestrado, uma pós-graduação, um aprofundamento bíblico, cuidar de questões burocráticas, porque por vezes nós não temos como escapar delas, são necessárias, orar pelo rebanho e com ele, dedicar tempo para apacentá-lo na doutrina cristã, exercer suas funções com zelo, orientar, superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir neófitos, bem como aos necessitados, os aflitos, os enfermos e até os desviados. O que um pastor faz? Acho que o Jair agora está pensando se dá tempo de retroceder, né? Mas ele conhece bem toda essa rotina. O pastor é muito mais do que simplesmente um treinador de futebol. É muito mais do que o CEO de uma empresa. Ele não apenas tem que gerenciar pessoas e conflitos, mas ele o faz tudo conforme a palavra de Deus. Um funcionário que não está indo bem na sua empresa, eu creio que temos aqui alguns empreendedores, mas você, depois de um tempo de tentativas, sabe o que você faz? Passa no RH e desliga essa pessoa. O pastor não. Por anos, por meses, ele vai lidar com as mesmas pessoas, com os mesmos conflitos e com amor paternal. Portanto, quando nós pensamos que o presbítero, ele é chamado para governar, nós estamos pensando em todas essas coisas. E é interessante que quando nós observamos o que é esse liderar, o que é esse governar na Escritura, nós podemos também observar como esse mesmo verbo aqui, não coloquei ele literalmente ali, né? Acho que não é necessário, mas como esse mesmo verbo, no grego, ele é utilizado em outras passagens da Escritura, especialmente aqui do Antigo Testamento. Eu quero te mostrar pelo menos 2 sentidos em que esse verbo liderar é utilizado ali. Em primeiro lugar, como o nosso irmão Jair também bem mostrou ontem, o presbítero era aquele que se colocava para governo do povo. Israel, que era uma teocracia, tinha essa figura do ancião, do presbítero, e ele funcionava muitas vezes como um governador, como figuras hoje do nosso executivo, e até mesmo do judiciário, era alguém que julgava as questões. Juízes capítulo 5, versículo 2, vai trazer uma dessas utilizações, quando diz que os chefes se puseram à frente de Israel. Os chefes das tribos ali, se pondo à frente, é uma das ocasiões em que esse verbo é utilizado. Eles lideravam. Ou seja, existe esse sentido de administração, de organização, de governo. Mas eu creio que, biblicamente, existe uma segunda variação desse verbo que seja mais precisa para a igreja. E são encontradas nesses textos. Salmo 77, versículo 20, quando diz: o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O verbo conduzir é o mesmo verbo usado aqui em 1 Timóteo 5,17 para governar. O que é governar? É conduzir. Também usado lá em Isaías capítulo 57, versículo 18, tenho visto seus caminhos e o sararei, também o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. O que é governar? Governar é guiar. E aqui, em Isaías 57, não apenas guiando nos caminhos retos, mas também dando a consolação aos que choram. Ainda uma ocasião disso no Novo Testamento, em Mateus capítulo 2, versículo 6, a promessa em Cristo Jesus,
E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Aqui agora aparecendo como um substantivo, guia, mais uma vez, que há de apacentar. Agora eu quero que você observe muito bem, exceto o primeiro texto, mas todos esses 3 textos, quem é que conduz o povo, que guia o povo e que apacenta o povo? Quem é? Deus. Esse verbo, primeiramente, ele é usado para Deus, porque é o próprio Deus quem é o supremo pastor. Presbíteros e pastores, então, que buscam governar bem, eles buscam cuidar e fazer aquilo que Deus está fazendo. Eles recebem uma comissão tão grande, que é a tarefa do próprio Deus de apacentar e guiar e cuidar do seu povo. Veja, meus irmãos, que tarefa grande. E poderíamos ainda pensar o que é liderar bem. Se o texto nos fala que os presbíteros que governam bem sejam estimados de duplicada honra, o que seria esse liderar bem? Em primeiro lugar, é liderar conforme a palavra e a vontade de Deus. Se as ovelhas são do Senhor, se esse ofício, por inauguração, por direito, esse ofício de pastorear é de Deus, então os pastores, os presbíteros não lideram conforme a sua própria vontade, mas conforme a palavra e a vontade do Senhor. O que é liderar bem? Liderar bem é liderar com diligência, com responsabilidade. Nos lembramos de Romanos 12:8, que diz, ao falar de vários dons, aquele que reparte, faça-o com liberalidade, mas o que preside, com cuidado. Aquele que vai liderar a igreja de Cristo, aquele que vai presidir a igreja de Cristo, aquele que vai governar, administrar a igreja de Cristo, deve fazê-lo com cuidado, com diligência. O que é governar bem? É governar com fidelidade. A palavra de Deus nos instrui em outras ocasiões, nos lembrando dessa importância da fidelidade ao Senhor. 1 Pedro 4, 10 e 11, o pastor Neto lembrou desse texto ontem. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E ele vai dizer, se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com a palavra de Deus. Ainda, Paulo aos Coríntios nos lembra o seguinte, no capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é governar bem? Governar bem é nós sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Essa figura, o despenseiro, literalmente o oikonomos, de onde vem a nossa palavra economia. Aquele que tem uma boa economia, uma boa administração da casa de Deus, das coisas de Deus. Ele é fiel, ele não subtrai, ele não adiciona, ele simplesmente está ali para administrar aquilo que Deus lhe confiou para a glória dele mesmo. Preste atenção nisso, Jair, e todos nós no ministério.
Kent Hughes disse o seguinte: fracasso no ministério não é não ter uma igreja grande ou não ter muitos livros publicados. Isso não é fracasso. Fracasso é não ser fiel a Jesus e ao que Ele nos pediu. Nós não medimos fracasso pelas lentes do mundo, mas pelas lentes de Cristo, pelas lentes da palavra de Deus. Liderar bem, então, é tudo isso, mas há um quarto aspecto muito importante que eu considero aqui para definirmos o que é liderar bem. Governar bem é liderar com a proximidade das pessoas, como Jesus liderou. Jesus se envolveu constantemente com as pessoas. O ensino de Jesus era um ensino extremamente prático. Um autor, Eswine, ele definiu a prática ministerial de Jesus como alguém que anda em meio à ala psiquiátrica. Alguém que se deu ao cuidado, não apenas teórico, mas vivencial, experiencial. Ele ajudou as pessoas de maneira prática e de maneira vigorosa. O pastor, o presbítero é chamado também a se envolver e se doar com as pessoas, mesmo que elas estejam no fundo do poço. Ele se coloca no meio delas, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Uma imagem tão impactante do livro de Apocalipse, aparece algumas vezes no livro, como na carta às igrejas, e posteriormente no final do capítulo 7 para o capítulo 8, é Jesus Cristo no meio do seu povo. Jesus está próximo às suas ovelhas. Ele está próximo a nós. Liderar bem é liderar com essa proximidade, com essa entrega pessoal. Mais do que administrar papéis, mais do que trabalhar em gabinetes e escritórios, todo o nosso trabalho se dá no meio do povo de Deus. Eu não coloquei aqui a segunda parte do texto, apenas a parte que estamos trabalhando hoje. A segunda parte dizia, especialmente aqueles que se afadigam na pregação e no ensino. E aqui, pastores e igreja, nós temos uma boa distinção daquilo que a igreja aqui tem entre pastores docentes ou pastor docente e presbítero e presbíteros regentes. Lá num dos livros de disciplina, de orientação da Igreja Reformada Escocesa, a igreja de John Knox, diz o seguinte: assim como os pastores e doutores devem ser diligentes em ensinar e semear a palavra de Deus, assim também os presbíteros devem ser úteis em buscar o fruto dela no povo. Qual é a relação aqui, conforme nessa frase colocada pela igreja escocesa, entre o ministério desenvolvido na docência, no ensino público das escrituras, o pastor mestre e os presbíteros que compõem juntamente com ele o conselho pastoral desta igreja? É exatamente trabalhar em conjunto para que o fruto seja não apenas lançado, mas também encontrado, frutificando no meio do povo. Que vocês possam ser abençoados aqui nessa igreja, com essa coalizão pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas há uma segunda parte tão importante nesse trecho que nós escolhemos olhar essa noite. O texto não diz apenas que os presbíteros que governam bem, não destaca apenas essa responsabilidade, mas destaca que eles sejam estimados por dignos de duplicada honra. E agora nós vamos entender um pouco o que é isso, o que é essa segunda parte dessa frase: estimar bem os presbíteros que lideram bem. E eu creio que se essa igreja, por maioria absoluta, massacrante, elegeu hoje o Jair, e daqui a pouco nós teremos a investidura dele, é porque consideram que ele já faz bem esse trabalho. Amém? Que ele já governa bem. Portanto, vem
Em contrapartida, essa responsabilidade agora, nós como ovelhas de Cristo Jesus, nós como igreja, como devemos estimá-lo? Cuidar e zelar pelos pastores e presbíteros, pelos diáconos, considerá-los com estima, demonstrar o nosso carinho a eles, oferecer a eles o nosso encorajamento, incentivá-los ao descanso, não apenas ao desgaste. É missão da igreja. Será que nós temos encorajado bem os nossos pastores? Será que nós temos cuidado daqueles que cuidam de nós? A igreja, como dissemos no começo, hoje recebe uma grande dádiva, mas um presbítero para servir ao Senhor. É uma grande dádiva. Mas igreja, essa também é uma grande responsabilidade. Nós temos um índice altíssimo de presbíteros que têm se afadigado no ministério, mas que muitas vezes não têm sido cuidados pela igreja. O pastor, ele também precisa usufruir do cuidado e da comunhão da igreja local. Assim como ele cuida de outros, o pastor, o presbítero, ele também precisa desse cuidado espiritual do povo de Deus. Muitas e muitas vezes, o pastor oferece o cuidado, mas ele não recebe o mesmo cuidado das pessoas. Paul Tripp, no seu clássico livro a respeito do ministério pastoral, chamado Vocação Perigosa, ao comentar sobre isso, ele vai dizer que muitas vezes os presbíteros parecem uma parte decepada do corpo. Eles cuidam, eles se afadigam, mas quando eles precisam ser cuidados, eles não encontram esse cuidado. Eles não encontram esse acolhimento, eles não encontram essa recepção, esse zelo da parte da igreja. Comunidade Cristã da Graça, que vocês possam inaugurar um tempo e uma cultura diferente aqui. Detalhe, não ouvi nada a respeito disso, ok? Eu quero aqui encorajá-los. Que vocês possam inaugurar uma cultura distinta de cuidado aos seus presbíteros, ao seu conselho pastoral. Estimem-os, encoraje-os, dê a eles o descanso necessário, dê a eles a honra necessária. Esse texto nos fala sobre estimá-los com duplicada honra. Daqui a pouco a gente vai falar o que significa essa duplicada honra. Mas independente do seu sentido mais estrito, mais preciso, sem nenhuma dúvida, isso quer dizer que a igreja deve cuidar bem de quem cuida dela. Seja no ministério da palavra publicamente, seja aqueles que irão se afadigar na administração, na supervisão, no cuidado ministerial, no aconselhamento, nas visitações. E conforme essa igreja for crescendo mais e mais para a glória de Deus, ela vai também necessitar mais e mais de outros homens que vão se afadigar nesse ministério. E que os homens que aqui estão e que serão chamados para isso, que eles possam se sentir encorajados a estar ali. Porque tem por trás uma igreja que os ampara e que os amam. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados de duplicada honra. Quando nós olhamos o último capítulo da Epístola aos Hebreus, nós encontramos também várias vezes essa expressão nos lembrando que os nossos guias devem ser bem cuidados. Em 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No versículo 17 diz: obedecei a vossos guias. Palavra desafiadora, para o século 21. Obediência. E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, o pastor, o presbítero vai prestar contas diante de Deus. É uma grande responsabilidade, mas a igreja
pode, digamos assim, como diz o texto, facilitar a sua vida, obedecendo, sendo submissos, enquanto ele foi submisso à palavra de Deus, observando, imitando a sua fé, seguindo os seus ensinos, colaborando, ajudando aqueles que estão liderando a igreja. E a finalização do livro, ainda no capítulo 13, versículo 24, diz: saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos. Aqui com certeza, como era próprio daquela saudação calorosa, daquela prestação de cuidados, de carinho e de afetos, como era próprio da cultura hebraica. Nós temos todas essas instruções que podem nos ajudar ali no livro de Hebreus a entendermos como nós, igreja, podemos estimar os nossos presbíteros de duplicada honra. Esse termo tem sido alvo de debates. O que é essa duplicada honra? Comentaristas se dividem, porque ali, essa palavra, honra, ela tem um sentido bem claro a respeito da remuneração do presbítero. O versículo seguinte, verso 18, se você estiver aberto, inclusive vai nesse sentido, inferindo que pudesse ser muito mais do que uma prestação pública de apoio e reverência, mas também um cuidado financeiro para com o pastor. Aquilo que Paulo já falou em outras ocasiões, como em 1 Coríntios capítulo 9. Crisóstomo vai mais por essa linha, pai da igreja. Duplicada honra é apoio e reverência. Os outros comentaristas se divergem nesse aspecto, como Calvino vai dizer que vai além, vai também na parte financeira. Independente disso, não é o nosso alvo hoje. O alvo é: a igreja deve estimar em duplicada honra aqueles que zelam pelas nossas almas. Como faremos bem se nós entendermos isso? Que o ofício pastoral, ele é um ofício que vem diretamente do próprio Deus. Isso é anunciado para nós lá no Antigo Testamento. E que o presbítero, portanto, ele é uma demonstração visível, palpável, do cuidado pastoral de Deus para com o seu povo. Salmos 80, versículo 1 diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. A primeira vez na Escritura em que o próprio Cristo se apresenta como bom pastor não é em João 10, é muito antes, é no Antigo Testamento. Salmo 95, 6 e 7 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. O pastor por excelência, o supremo pastor, é o nosso Deus. E quando isso se desenvolve no Novo Testamento, nós reconhecemos que é na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os demais presbíteros e pastores, portanto, pastor Neto, somos pastores auxiliares do Supremo Pastor. Como é bom para nós também descansar nesse fato. Eu lembro aqui em 2019, quando eu estava chegando em Paranaíba, não tinha nem desembalado a nossa mudança, a gente veio para cá, participar de uma conferência. E naquela ocasião, o Wilson Porte estava aqui, ele falou algo que marcou muito assim, a minha vida. Ele disse o seguinte: eu já disse para Jesus em oração várias vezes: Jesus, essa ovelha é sua, não é minha. Inclusive, se o senhor quiser promover ela, o senhor pode promover, porque ela está dando muita mordida, muito trabalho. Em tom de gracejo, em tom leve, mas aquela oração que ele disse fazer naquele dia, eu me apropriei dela e tenho feito ela algumas vezes. E quando as coisas estão muito difíceis para mim, eu me lembro disso, de que eu não sou o verdadeiro, com V maiúsculo, pastor daquelas ovelhas. O maior e verdadeiro pastor é Jesus. Foi Ele quem comprou elas.
E portanto eu chego a Ele em oração e digo a Ele: Senhor, eu estou aqui apenas para te auxiliar, eu não sei como te auxiliar nessa circunstância. Toma, Senhor, é tua. Me ilumina, para que eu consiga também apacentar essa ovelhinha. Me ilumina para que eu saiba se eu preciso afugentá-la, porque ela na verdade não é uma ovelha. Mas me ilumina, esse rebanho é teu, não é meu. Que importante para nós pastores pensarmos nessa verdade. Queridos, queremos aqui algumas últimas aplicações para nós irmos para esse momento tão solene e tão alegre. Em primeiro lugar, como é que é Jair? Eu só gravei o Neves e o Neto, né? Jair Rodrigues Neves Neto e todo o rebanho de Cristo aqui presente. Ame a sua igreja. Zekias Wine diz o seguinte, não em tom pejorativo, mas muito carinhoso: Deus nos deu um punhado de pessoas para amar. É muito bonito quando as músicas, inclusive aí fora, vão falar sobre o amor ao próximo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. No entanto, temos que nos lembrar que pelo Evangelho de Cristo, amar é algo muito objetivo. Amar e cuidar de pessoas já é fazer algo significativo para o Senhor. Nós precisamos nos conscientizar que Deus não nos chamou para fazermos coisas grandiosas, mas Ele nos chamou para um cuidado de um rebanho local. Entre pessoas ordinárias, lugares comuns, com a temperatura e histórias locais. Aqui especificamente a história Três Lagoense. Tem cheiro, tem nome, tem endereço específico. Ame a sua igreja. E dentro disso, coloque-se à disposição do Senhor. Seja um sacrifício pronto para queimar para o Senhor. Seja uma vida entregue ao Senhor. Hoje nós estamos celebrando um servo de Deus que já tem se doado pela igreja de Cristo e que oficialmente se dispõe a servir com maior intensidade para ser um supervisor, um administrador, um governante, um líder, um guia, um pastor na igreja de Cristo. Mas isso não é apenas para ele. Isso diz respeito a cada um de nós. David Dixon, antigo pregador do século 17, fez a seguinte questão: que mudança aconteceria na igreja e no mundo se cada cristão professo fizesse algo para Cristo, mesmo que fosse pouco? O deserto não poderia se transformar logo em um campo frutífero? Que diferença haveria se cada um de nós seguirmos o exemplo de nosso pastor Jair, de amar as pessoas como ele tem amado, como ouvimos o testemunho aqui ontem, de se importar com as pessoas como ele se importa, até mesmo em elogiar uma limpeza da igreja. Como ganharíamos não apenas receber da parte dele, mas também de ofertar ao Senhor e aos nossos irmãos o cuidado, a nossa disposição, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nós ganhamos como igreja e nos entregarmos a Ele. E por último, vamos nos lembrar de Jesus, o Supremo Pastor. Vamos nos lembrar de seu cuidado constante por nós. Quando nós olhamos para esse ofício, nos lembramos desse pastor de Israel, nos lembramos que o pastor, ele basicamente tinha duas atividades. Ele estava entre as ovelhas, separando o rebanho, conduzindo o rebanho, mas por vezes também ele se colocava numa colina mais alta para observar o rebanho e ver se aquele rebanho não pudesse ser atacado pelos lobos.
Naquele primeiro momento, portanto, nós esquecemos que longe daquela figura bonitinha, o pastor ele era muito mais do que pensamos. Ele funcionava como um médico veterinário. Não havia essa especialidade naquela época. Era ele quem fazia manualmente as suturas, as cirurgias, os deslocamentos, as junções nas ovelhas. Era ele quem sujava a sua mão e talvez todo ensanguentado, por muitas vezes tentava salvar a vida de uma ovelha que se desprendeu, que se desgarrou e que quase morreu. Era ele quem colocava e tinha que entender dos medicamentos e curativos e das soluções para aqueles animais tão dóceis, tão simples, tão pacatos. Era ele que tinha que compreender quando uma daquelas ovelhas, entre elas, ele não conseguia ver ela comendo, ver ela bebendo, e tinha que dar algum jeito para que ela não pudesse desfalecer. Mas por vezes, quando ele se colocava naquela colina mais alta, ele estava superintendendo, observando o comportamento delas, observando os possíveis perigos que pudessem vir ao rebanho, e assim nós podemos nos lembrar que Jesus está hoje nos céus, entre nós, mas também no seu alto trono, olhando, cuidando e zelando por nós. Ele não está longe das nossas fraquezas, Ele não está longe das nossas feridas, Ele está observando os perigos que nos cercam. Nós não estamos sozinhos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, temos um que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, diante dele, diante do seu trono de graça, em momento oportuno, buscando ali encontrar socorro. É exatamente essa a orientação que temos em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Nos lembremos do Supremo Pastor e do seu cuidado constante sobre nós.